Como aplicar o modelo Lidera, quer para a orientação, quer para a certificação, é o tema deste pequeno vídeo. No fundo, o Lidera tem um conjunto de especificações que são usadas para a orientação e depois um procedimento para a verificação. A aplicação do modelo, qualquer que seja as fases, vai passar primeiro por um registro, nomeadamente através de um formulário que depois é disponibilizado, ou por e-mail, ou usando o site. Uh, para cada um, no fundo, das soluções, avalia-se em cada critério qual é o desempenho que se tem, do ponto de vista do modelo do cálculo, permite ter uma ideia do cálculo global, nomeadamente qual é a classe global que se vai obter. Não só a classe dentro de cada critério, como a classe global. A essas classes globais pode-se refletir qual é as melhorias que se podem introduzir, e nomeadamente isso pode ajudar no ponto de vista do desenvolvimento do plano ou do projeto ou da solução construtiva e até inclusivamente olhar para a própria dimensão económica para suportar a decisão. Quando está estabilizado, nomeadamente, ele de alguma maneira há um relatório global, há um conjunto de comprovativos, ele é enviado e então aí há um procedimento de verificação. E por isso há, de alguma maneira, digamos, a possibilidade de atribuir essa certificação. O modelo de cálculo, nomeadamente, assenta na norma e depois numa folha de cálculo, em que essa folha tem um conjunto de requisitos, nomeadamente não só quanto à identificação, como inclusivamente os limiares, ou seja, os valores de desempenho para cada critério e aquilo que pode significar ser, no fundo, a prática usual, uma classe de melhoria de 2 vezes, que é A, uma classe de melhoria 4 vezes, que é o A+, ou uma classe de melhoria de 10 vezes, que será o A++. Ela depois vai se refletir na avaliação e poderá ser visível, nomeadamente em termos esquemáticos e em termos de síntese, em cada uma das 6 vertentes que estão aqui, desde o local até o uso. E por isso, no fundo, o que se faz é, olha, para cada um dos parâmetros, do P1 até ao P40, vai-se sistematizar aquilo que são as componentes, ou seja, esta é a tabela dos limiares, que basicamente especifica cada um destes parâmetros. Para essa tabela dos limiares há também a sua referenciação a cada uma das componentes. Por exemplo, no caso do projeto, esta é uma das tabelas. Tem aqui o projeto de arquiteturas, de estabilidade, do comportamento térmico, da eletricidade, das instalações eletromecânicas, do gás, da componente tufónica, acústica, redes de esgotos pluviais, segurança, exteriores, mobilidade, o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção, se for o caso de uma obra pública, e depois a sua integração. Uma das primeiras coisas que se faz é onde estão as tarefas, identificar as equipas e para cada uma delas identifica-se quem é que são, nas especialidades, aqueles que contribuem de forma mais estrutural, identificada A, e aqueles que podem influenciar. Por exemplo, se estivermos a olhar para a questão das componentes ecológicas e das plantas, será estruturalmente, do ponto de vista do projeto de arranjos exteriores, ou seja, do paisagismo, mas também a componente das águas e da arquitetura pode influenciar aquilo que está. Função da fase em que estamos, aí se aplica cada um dos modelos mais simplificados ou já um modelo mais preciso, nomeadamente, em que se quantifica e na orientação, basicamente, analisa-se cada uma das opções de projeto, avalia-se face aos limiares qual é o nível de desempenho na procura da sustentabilidade que se tem e vai-se especificar, nomeadamente, em cada uma das componentes, e em função da classe, vai ser colocada aqui essa opção. No fundo, a solução de base, por exemplo, poderia atribuir 8 créditos, e no caso de ser prescritivo e ser por créditos, porque havia outras opções de desempenho, ou percentagem bioclimática, ou própria certificação passival, no caso do desempenho passivo. No caso de 8 créditos, seria a classe B e ela seria colocada aqui. Se eventualmente depois se identifica outras possibilidades de melhoria, com outro tipo de vidros, caixilharia, outro tipo de ventilação cruzada, ela vai atingir, por exemplo, 15 créditos, e 15 créditos de alguma maneira se sistematizaria como uma classe a mais. E por isso, para cada uma destas soluções de base, põe-se essa componente e temos entre aquilo que é a solução de base e a outra, e pode ser analisado qual é o desempenho económico de cada uma delas, a viabilidade física para suportar aquilo que será a decisão e apresentar uma visão global, nomeadamente ao promotor, ao dono da obra, quais são as soluções que existem, quais são as oportunidades de melhoria ou de aprofundamento para tomar essa decisão. Esse processo, no fundo, acaba por, de alguma maneira, depois permitir que possa vir a ser comprovado e haver um relatório e mais tarde a verificação.
Um dos elementos que poderá ser importante é nas equipas haver alguém que olha para estas questões da sustentabilidade de forma integrada e, nomeadamente, através do técnico e de outras entidades, tem-se vindo a fazer um conjunto de formações, nomeadamente para a acreditação de assessores, que de alguma maneira são aquelas pessoas que dinamicamente vão tentar assegurar esta dimensão, ou formal ou informal. Se este processo, após este processo e termos esta solução, ou eventualmente apenas se preencheu a folha de cálculo e se conseguiu identificar qual é o nível de desempenho, eventualmente está em condições de certificação. Então, eventualmente esse processo é enviado para a equipa de coordenação do Lidera, onde é submetida a folha de cálculo nomeadamente com a avaliação. Essa folha de cálculo é também identificada através de um conjunto de comprovativos em pastas específicas para cada um dos parâmetros, P1 a P40, e em que tem as suas especificações e é acompanhada do projeto. E é esses elementos que são verificados e que eventualmente são recalculados os valores todos para assegurar que cada um deles corresponde às classes que estão atribuídas e poderá haver reorganização. E, caso se comprove, haja verificação, que pode ser em fase de projeto, através de documental, em fase de construção com evidências físicas ou em fase de operação também, evidências e desempenho, é atribuída a certificação, nomeadamente com a classe, com os créditos que foram obtidos em cada um dos parâmetros e, nomeadamente, com a especificação da razão, da atribuição, daquilo que era essa vertente. No fundo, permite ter uma pequena ideia de as formas de orientação e certificação associadas ao sistema Lidera.